Olá, estamos no estudo do livro de André Luiz, Os Mensageiros, o segundo da série dos ensinos de André no plano espiritual, dos 13 ou até dos 16, a série conhecida, onde tem 3 livros dele que não fazem parte das passagens dos ensinos dele no plano dos espíritos. Livros de mensagens e de reflexões. Pois bem, no capítulo atual, no capítulo 39, que se intitula Trabalho Incessante, nós damos a continuidade àquela questão de André Luiz e Vicente estarem aproveitando os ensinos na casa de Dona Isabel, onde, através do sono, durante a noite dos encarnados, né, muitos são conduzidos àquele posto avançado da colônia espiritual de nosso lar e recebem os seus auxílios. E, ainda nesse próprio capítulo, vamos ver a continuidade e a forma como que estes trabalhadores agem em benefício daqueles que estão aqui na Terra. Trabalho incessante. André Luiz nos diz o seguinte: ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo. Telésforo, recordando, no início deste livro, Os Mensageiros, lembra-se que nós abordamos 3 capítulos de uma só vez, lendo apenas sem comentários pessoais a respeito do discurso que ele fez aos espíritos que estavam se preparando para encarnarem na Terra e trabalharem no campo da mediunidade. Tá? É interessante aqueles que não se atentaram para esse discurso do Telésforo que possam voltar lá atrás e dar uma relembrada. Então, Aniceto diz que, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, mas ele não nos ocultou, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que ele disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Ou seja, no nível espiritual que se encontra a humanidade terrena, né? E mesmo muitos daqueles que se encontram no plano dos espíritos, né? Ainda falta-nos muito a consciência espiritual, a consciência de espíritos imortais, e que não nos faz lembrar da existência imortal e perpetuamos muitas vezes a nossa evolução em determinado patamar evolutivo e não seguimos adiante. Enquanto Aniceto se mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos da faina espiritual. O dia raiava agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram naquela casinha humilde, reconhecia a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximou de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense esta nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado nesse pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Veja a importância destes núcleos, destes postos de serviço da espiritualidade maior, onde uma mãe desencarnada consegue, através do sono da filha que estava encarnada, né, desviar-lhe os pensamentos que a conduziam a uma situação de suicídio. Né? Vejo que não é pouca coisa o trabalho que se executa aí.
Incapaz de sofrer o desejo de aprender, perguntei curioso, diz André. Mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho, responde a velhinha bondosa. A minha Dalva ficou viúva há 3 anos. E faz 11 meses deixei-a só por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido aos sofrimentos quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramavam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas ela, com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. E o grupo em que sirvo não poderia se demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a esse posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa aqui permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Note essa importantíssima lição a nós encarnados, que no dia a dia, na lida da vida, né, nos preocupamos tanto com os aspectos materiais, necessários igualmente também à nossa evolução, mas que ainda nos falta a consciência de mantermos, mesmo que no embate das lidas da vida, né, a nossa ligação com o plano dos espíritos, através da prece, do dever bem cumprido, através de meditações, às vezes poucos minutos de concentração numa prece sincera, né? Talvez a gente possa estar receptivo às sugestões dos amigos do plano espiritual a nos auxiliarem na nossa existência, né? Falta-nos ainda esta consciência que faz com que, enquanto nós estivermos ligados, aliás, sempre estamos sendo auxiliados. É que, como disse aqui essa senhora, né, a gente no embate da vida não se apercebe destes auxílios. E aí André continua a lhe perguntar, e conseguiu os seus fins com facilidade? Indaga. Graças a Jesus, diz ela. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mães e estou certo de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroga Vicente. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles. Não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos há sempre possibilidades avançadas e imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, dois camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Pergunta André. Retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico aqui e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Como não, meu amigo? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande. Há trabalho para todos e cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. E vocês estão aqui, permanecem desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclarece prontamente. Não, muito de nós faz aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores direto de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontram no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Desculpem-nos tantas interrogativa, torna André Luiz, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem
para a instrução e consolo. Não, Hildegard e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões aqui do centro urbano. Neste ramo de socorro, colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa aproximou-se e falou ao interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo de nossos maiores da espiritualidade superior. Trabalho este de evangelização e de socorro que não podemos abusar da concessão. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilite os abusos delas. Ajudem-no de maneira individual, quando disponha de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefas para os surdos e cegos voluntários. Esta observação feita por este trabalhador da casa aí de Dona Isabel é muito interessante, pois nos leva a refletir, né, sobre muitas vezes nós querendo, com muita justificativa, amparar aqueles que nos são caros, né, mas que ainda há espíritos estes que não se encontram preparados a receberem as dádivas da misericórdia divina e do auxílio direto desta espiritualidade maior. Lembra-nos que em muitas casas espíritas, às vezes, em determinado tipo de assistência, né, muitos trabalhadores querendo auxiliar os seus entes queridos, que talvez ainda não estejam preparados, trazem e às vezes furam filas de atendimento, né, pela condição de serem trabalhadores da casa, fazendo com que essas pessoas ocupem o lugar de outras que estariam em melhores condições de absorção do auxílio a ser recebido e fazem com que estas assistências se tornem inócuas para aqueles espíritos que ainda não estão preparados ou receptivos a receberem o auxílio espiritual. Nós sabemos que todos nós estamos amparados o tempo todo por toda a espiritualidade, por Jesus e por Deus nosso Pai. Mas nem todos nós estamos preparados a perceber este auxílio, de forma que fazermos com que eles se interponham entre outros melhores preparados, né, só traz prejuízo à obra de bem servir a humanidade. Vejamos o que aconteceu para o Vieira e o Hildegardo receberem esse puxão de orelha, né? Aí André Luiz conta. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo nenhuma palavra ao instrutor. Quando o orientador se afastou sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Nós recebemos uma ademoestação justa. E porque visse o nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada trouxemos o meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores.
Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda desta casa, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de. Ora, naturalmente, nós fomos responsabilizados. Meu Deus! Exclamou Vicente admirado. Quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente com Deus. Profunda lição esta deste capítulo, onde nós vemos a atuação incessante do plano espiritual, junto de nós, espíritos encarnados, mas com muita responsabilidade nas tarefas que executam, onde aqueles que ainda desdêm das leis divinas, da natureza, de Deus misericordiosos, né, não se encontram ainda devidamente preparados para alguns auxílios diretos. Mas lembremos-nos, como diz aqui no final Vieira, no encerramento deste capítulo, de que todos nós podemos individualmente auxiliar. Se não for diretamente, sempre temos o recurso das preces direcionadas a estes amados nossos que ainda patinam na sua evolução e não se tornam perceptíveis à ajuda do plano espiritual maior. Lembremos sempre, a nossa oração em prol das pessoas a quem nós direcionamos as nossas preces são um dos maiores recursos de que nós possuímos para ajudá-los. Fica aqui, então, estas reflexões destas lições de André Luiz na obra Os Mensageiros, livro psicografado por Chico Xavier, e tenhamos a continuidade nos próximos episódios e vermos a atividade de André Luiz e Vicente junto com Anicete, um instrutor do plano espiritual de nosso lar. Muito obrigado, fiquem com Deus e um beijo a todos.